Saudações a todos, sou Marcos, aí no Babalaô Gondar, e esse é o canal do YouTube associado ao blog escrito, né, www.numilar-fa.com.br. Não deixe no blog, tem textos que às vezes tratam sobre os mesmos termos que estão aqui, às vezes não tem, às vezes tem termo lá, mas sempre é uma fonte importante, tem muito, são centenas de textos lá com conteúdo sobre religião. Tá certo? Nesse vídeo vai ser um primeiro de alguns vídeos diferentes, que eu vou falar sobre Fá, vou falar sobre uma face de Fá mais comum, mais fácil das pessoas entenderem, que vai mais ao encontro da pessoa comum, da filosofia, do entendimento dessa conciliação da religião com a sociedade, tá certo? Né? E eu vou falar o que eu chamei do Ifá da saúde, vocês vão entender o que é isso. Se acompanhar o vídeo da final, esse vídeo vai ser em várias partes, né? Esse aqui só é a primeira, mas acompanhem todas as outras, porque eu tenho que limitar um pouquinho o tamanho do vídeo, senão as pessoas não assistem, tá certo? Então vamos lá ao vídeo, quem quiser ficar, fique. Bom, como eu disse, esse vídeo é uma experiência nova, né? Pode ser que eu quero fazer sobre outros temas e vamos usar esse aqui para poder entender se funciona, se as pessoas gostam, né? E ajustar os próximos lá, né? Então o primeiro tema que eu estou abordando é o Ifá da saúde, né? Que são informações que tem dentro de Ifá e que abordam a questão da saúde das pessoas, né? É muito interessante entender o seguinte, né? Ifá, Ifá ele não é só, tem muito, Ifá ele tem uma filosofia como um todo. Então existem assuntos que permeiam vários pontos de Ifá, né? Você vai encontrar em vários capítulos as informações. Para você pode falar sobre um assunto, você tem que sair pegando, né, o conteúdo que estão em vários locaizinhos, juntando e compilando para você poder ter uma abordagem única. No Ifá não é um lugar que você pode, vou falar sobre tal assunto, eu vou ali naquele capítulo, naquele Odu e vai estar tudo sobre lá. Não, é verdade. Na verdade, as informações dos temas você vai encontrar em vários Odus, 3, 4, 5, às vezes no Odu, sendo que aqui eu não falo sobre o Odu, em raros momentos eu falo. Por quê? Porque o Odu, que é a estrutura mais detalhada que tem embaixo, geralmente são estruturas muito situacionais, tem a ver com aquela consulta, com aquela pessoa. Então, em determinado Odu, você vai ter uma informação, uma pessoa dizendo fazer A, e em um outro Odu, para a mesma situação, está dizendo para aquela pessoa fazer B. Então, você não pode usar a informação do Odu, mas vai dizer o seguinte: o que é certo, A e B? Não, os dois são certos. Para aquela pessoa que tem determinada situação, A é certo. Para aquela pessoa que é a mesma situação, mas uma pessoa diferente, um caso diferente, vai ser B. Então, os Omodus, eles não são Odus, exceto alguns casos que tem alguns Odus estruturados ali dentro, né? Alguns Odus maiores, mas não são o lugar onde você busca lá. Busca informações para ficar falando para as pessoas, né? Você tem que entender, é isso aí. Então, para alguns temas, você tem que conseguir fazer uma compilação. Então, esse tema aqui da saúde é um tema que eu também peguei, compilei várias coisas para chegar nesse ponto aqui que eu vou estar explicando para vocês, tá certo? Eu peguei o assunto da saúde, né, porque, como eu falei, a gente tem que trazer sempre, né, a informação útil, né, que interessa as pessoas no dia a dia. Eu acho que saúde é uma coisa que interessa particularmente agora as pessoas. E também tem certos temas que às vezes eu adio falar, né, porque tem que juntar duas coisas, né, tem que juntar o interesse, tem que juntar o conhecimento daquilo ali, tem que juntar a prática, né? Então, como eu passei por uma situação complicada de saúde semanas atrás, eu tive a oportunidade de juntar essas coisas e ver essas coisas conciliarem, né? Então, estou trazendo isso fazendo todo esse vídeo baseado na minha própria, né, confirmação, na minha própria oportunidade, né, que eu tive de confirmar as coisas que eu vi em fato, tá certo? Então é isso que eu vou estar trazendo aqui, né? Então, vamos lá, vamos começar, já gastei aqui 3 minutos. Então eu lembro a todos, né, pelo YouTube, que Ifá é uma religião, tá certo? Ifá é religião. E tudo que eu vou dizer aqui está ligado a Ifá e a Deus, tá certo, né? Então eu vou dar aqui uma visão teológica sobre os assuntos. O que eu estou falando aqui não é uma visão particular. Eu estou trazendo para vocês a visão teológica que está dentro da religião de Ifá, tá? Então o que eu estou dizendo não é algo genérico, esotérico. Eu não estou trazendo nenhum esoterismo aqui. O que eu estou falando é religião, e é como está esse assunto e essas coisas que eu estou dizendo aqui, todas elas estão documentadas na religião sobre essa forma que eu estou falando aqui. Então eu não estou usando a minha criatividade de pegar um assunto e ficar inventando, catando coisas de outro lugar, tá certo? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Então, como é que isso se resume, né? Em Ifá, cara, em Ifá é o seguinte: o Babalaô, ele encontra em Ifá a pessoa humana
por completo, né? Ou seja, essa é a coisa que as pessoas mais ficam admiradas, acham que Fá é enorme. Não, por quê? Porque além de ele ser um oráculo e ter lá indicações do que as pessoas devem fazer, existe, né, quando você consulta o Odu, você esmiuça naquele Odu os comportamentos humanos. Cada Odu esmiuça o comportamento humano para que nós, babalôs, possamos entender aqueles comportamentos, possamos entender a normalidade ou a anormalidade daquilo, os desvios e acertos, tá certo, né? Então, os Odus, né, que são capítulos, né, eles chegam e nos orientam a isso, o comportamento humano sendo refletido ali e analisado nesses Odus, né? Então, o que acontece é que em Fá e em Odu, isso, volta uma vez, mais uma das coisas que as pessoas se admiram, muita gente que é laico, né, que estuda, admira, né? É isso, os Odus, né, esses versos, esses textos, eles são um reflexo do caráter da humanidade, né, dos seus erros e os acertos. E então, para lidar com esses erros e acertos, ele de fato tem essa base filosófica interna dela, consistente, né, que se repete em todos os capítulos, tá certo, né? Então, e junto, além disso, em Fá a gente encontra uma abordagem para grandes temas, só que como eu falei, eu tenho que sair catando para juntar. E essa é a abordagem que eu vou fazer para falar sobre esse tema que é a saúde, tá certo, né? Então, vamos lá, primeiro, iniciando agora, né, finalmente. Como é que a gente vê, como Fá vê a saúde, né? Então, em Fá, nessa religião, quando eu falo em Fá, entendo assim, né? Às vezes eu falo, em Fá, essa religião é a mesma coisa, tá? Quando eu estou falando de Fá, eu estou resumindo que nessa religião é assim, tá? A saúde, cara, ela se divide em dois aspectos. Vamos lá em pedaço. Agora eu estou, né, ensinando. Isso aqui vai ser útil para babalaús e não babalaús, tá certo? Os dois grupos vão ser beneficiados com isso, né? Então, são duas coisas, né? Existe o físico e o mental. Todo mundo deve saber, existe o físico e o mental. E entre esses dois, tá certo? O físico e o mental, existe uma coisa mais importante para nós, que é a alma. A alma é que junta o aspecto físico, tá certo? Nosso corpo e o do mental, certo? E essas duas coisas são abordadas em capítulos diferentes. O aspecto físico, ele está no Turupom Meji, o aspecto mental, ele está em Ika e Ofum, tá certo? São os dois lá. Mas, assim, é só um exemplo onde a gente encontra informações. Então, o que é a doença? Antes de a gente falar sobre o mal, sobre isso, você tem que entender o seguinte: o que é a doença, né? Como é que a religião entende que é doença? Ifá, aí, ó, Ifá, a religião, Ifá diz que a doença é um mal que afeta a alma e depois o corpo. É assim que a doença começa. Então, o mal no sentido de um espírito do mal que afeta. A doença, pra gente, é um Adiogun, é isso, é um espírito do mal, tá? E esse espírito é convidado por nós convidamos esse espírito através dos nossos pensamentos, as nossas fraquezas. Então, assim, a gente convida esse espírito para o mal e ele primeiro toma a nossa alma, tá certo, né? E depois envenena ela e toma o nosso corpo. Então, e como é que isso acontece? Primeiro, acontece com desequilíbrio na gente, ou seja, é a deficiência do nosso axé que enfraquece o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso entendimento é que nós somos formados de corpo, alma e axé, que é essa energia de vida que junta essas coisas e nos protege, tá certo, né? Então, essas são definições importantes, né? Então, por Ifá entender que a doença é um mal, um espírito que começa, por isso Ifá se dispõe a resolver, tá certo, né? Então vem a grande pergunta que todos fazem: mas Ifá cuida de doenças? Sim, Ifá cuida de doenças, tá certo? Principalmente, talvez uma das coisas que mais se faz em Ifá é cuidar de doenças, né? Mas isso não nos torna curandeiros, tá certo, né? Por quê? Porque a nossa abordagem de cuidar de doença é uma forma diferente, né? Tá certo, né? Ifá trabalha para quê? Para afastar esses espíritos, recuperar essa alma e fortalecer o corpo, para que o corpo consiga se tratar das doenças, tá? E tratar essas doenças, né? E tratar da doença desta maneira que eu descrevi é uma das finalidades clássicas que Ifá tem, tá certo? Essa é a forma de abordagem clássica que Ifá dá para tratar. Então, baseado no nosso entendimento, que a gente divide a doença nessa parte de corpo e alma, né? A gente começa pela alma. Então, os médicos, cara, eles trabalham com a doença de um aspecto menor, um aspecto bem delimitado. Eles trabalham com o corpo. A gente olha a doença sobre um aspecto maior, sobre o aspecto de causa. Os caras estão ali em sintomas, eles acham que estão tratando o negócio todo. Nós não, nós vemos aquilo como qual é a causa daquilo, de onde veio aquele mal. Aí vocês vão entender, daqui a pouco vão entender, né, ao longo do vídeo, ou desse ou dos próximos,
Por que eu digo que a gente vê isso em um aspecto maior? Porque a gente entende, né, que tem essa causa supernatural. A partir do humanismo, né, o renascimento, o iluminismo, a humanidade se voltou porque então os médicos acham que eles têm tudo, eles sabem a razão de tudo lá. Eles sabem uma parte da razão. Isso está acontecendo assim, dessa maneira eu trato assim, a enzima tal, não sei o quê. Realmente, tem todas as explicações, por exemplo, do corpo, tem medicamentos para aquilo, e isso é importante, devemos usar. O que antecede aquilo, é porque aquilo se manifesta, porque aquilo vem, eles muitas vezes não sabem, eles sabem da consequência para lá, né, tá certo? Então, assim, a gente procura trabalhar com o entendimento de um outro lado. Nós não vamos invadir a área que está lá, mas temos um outro negócio, né? Então, eu digo o seguinte, o tema de doença é um tema bastante complicado para ser tratado. E passa pelo Babarô entender a causa, aquilo que está causando mal, aquele desequilíbrio no espírito, para cuidar. O Babarô não tem que olhar a doença do ponto de vista localizado, porque senão ele acaba querendo ser um curandeiro, tratar a doença como se fosse um médico, indo lá nas consequências, fazendo coisa menor. Nós não somos médicos, tá certo? Médicos são médicos para tratar. O que nós procuramos fazer é olhar outra face que as pessoas não estão olhando, que vão cuidar das doenças, né? Para vocês poderem entender essa diferença do que eu estou falando, eu vou falar sobre um caso bem específico, tá certo? Um caso especial aqui, que é o caso das doenças congênitas, né? Ou seja, aquelas doenças que a gente nasce com aquelas doenças. Essas doenças congênitas, de acordo com a IFARA, podem ter duas origens. Uma é o acaso, é obra da natureza de Oxalá. Lembra? Oxalá pode fazer corpos, né? Os corpos que Oxalá faz podem ter defeitos, né? Defeito, deformidade, alguma coisa pode ter dado errado lá. O acaso, né? Então, diz o seguinte, olha, de fato, houve um erro, não tem garantia daquilo, o corpo pode não ter sido feito direito e tem alguma doença que vem nele. Isso está lá, o acaso pode ser. Aí, nesse caso, você vai tratar com a medicina da forma que der, porque aquilo não teve nenhuma causa. A outra coisa, uma causa especial que em IFAR tem que ser investigado, vou falar agora, muita gente não sabe, é a questão do destino da pessoa. Por quê? Porque sim, existem pessoas que nascem com um ciclo curto de vida. E, assim, isso está na teologia, né? Então, o que é nascer com um ciclo curto de vida? São pessoas que nascem e já nasceram, né? Dentro daquele pedido que ela fez lá para Deus na entrevista, e quando passa por Onibodê, elas declaram o seguinte, elas já estão vindo para voltarem num tempo mais curto, por um problema dela, estabelece um preço menor de vida, não querem viver mais tempo, querem fazer algumas coisas lá. Existem as causas porque a pessoa nasce com um ciclo curto, eu não sei todas elas, tá certo? Eu não cheguei nesse ponto, mas assim, o que eu sei, sim, pessoas nascem com um ciclo curto por destino. E isto vai levar elas a morrerem quando jovens. E geralmente com doenças dessas congênitas graves, por exemplo, morrem de câncer, quando jovem, crianças que têm câncer, jovens que têm câncer e vão morrer ainda na juventude, vão morrer na fase de criança. Então, uma das coisas que o Bob falou, e essas pessoas, vejam bem, e não são abicursos, vou falar de abicurso mais adiante. Então, tem pessoas que nascem com ciclos curtos e não são abicursos, elas já nascem porque o destino dela, aquela vida, eles estabeleceram aquele formato para poder viver. Então, para essas pessoas, não adianta você ficar gastando remédio à toa. Vou dizer assim, nem gastando é bom à toa. Você tem que entender primeiro, então assim, antes de chegar nisso, né? O que IFAI diz para a gente o seguinte, morrer jovem, minha alergia pega alguns dias, vou falar. Então, o que IFAI diz o seguinte, morrer jovem não é normal, essa é a primeira informação importante. Quando uma pessoa morre jovem de doença, quando ela está jovem, isto não é normal, tem que ser investigada a causa, para saber se é o acaso, aconteceu por acaso, ou não, ela já veio com um ciclo curto, tá certo, né? Então, qualquer doença tem que ser envolvida por doenças que levem a situações terminais, tá certo, né? O terceiro caso de pessoas que podem morrer jovem é o caso dos abicursos. Para os abicursos, olha só, eu escrevi um livro sobre esse assunto, tema Abicu e Ibiuru. Esse assunto é muito interessante, tá certo? Muito mais sério, muito mais simples do que muita gente tem falado. Eu não vou falar sobre o assunto aqui, eu vou dizer o seguinte, o terceiro caso é o caso dos abicursos, em que as pessoas nascem e tem um processo de querer morrer por uma questão de rejeição, tá? Então aquilo influencia aquela alma. Então existem três casos que a gente tem que... E essa análise, tá certo, né, desses três casos que eu estou dizendo aqui,
Não é fácil, cara, não é fácil não. Ou seja, a pessoa para poder entender, para analisar uma doença, tudo que eu vou falar aqui nesses vídeos sobre doença, são coisas complicadas. Então, a primeira coisa, assim, não é uma análise fácil. A pessoa tem que conhecer muito bem a teologia, para entender os casos, tem que ter experiência para poder diferenciar uma coisa da outra, tem que entender quando aquela doença está sendo provocada por um caso de destino, aquela pessoa nascer por aquilo, ou por um caso que é a bicu, tá certo, né? E aqui a gente vê um problema causado o seguinte, o Babalaô, que não estuda teologia, que fica apenas olhando os tratados de Odu, pegando aquelas respostas de tratados, tá certo? E de fato ele não vai entender a situação que está ocorrendo, porque ele tem que entender teologicamente quais são as alternativas que dão para o nascimento, tá certo, né? Então, ou ficar a pessoa que fica se formando e aprendendo bobagem, como essas que um monte de gente tem repetido sobre Biorum, que não tem nada a ver com a realidade. Então, esse é um caso verdadeiro, onde essas informações ruins que circulam aí para um monte de pessoa e a pessoa compra dela, podem trazer prejuízo para os consulentes, que podem sofrer consequências, porque aquela pessoa que eles procurou não tem ideia do que está falando, não tem ideia daquilo do certo que deveria fazer, tá certo, né? Então, voltando ao nosso caso, três coisas. O acaso, um descartável, ser normal. O destino abicu. A pessoa tem que conseguir identificar quando é verdadeiramente, porque o abicu vai ser feito de outra maneira, tá certo? Existe um tratamento especial para o abicu. O que nos soma no caso do destino. E esse é um caso muito complicado. Por quê? Porque o Ori não vai nos ajudar muito a descobrir esse problema, tá certo? O Ori, por quê? Porque a pessoa já tem aquele destino de fazer daquela maneira. E nós estamos ali para contrariar aquilo. Então, se a gente está com destino, vai envolver o dobro do trabalho, porque será necessário a gente atuar na doença para conseguir tempo, tá certo? E na mudança do destino daquela pessoa. E isso, muitas vezes, pode sim, aí está um caso, pode sim ter que envolver a iniciação daquela pessoa, feitura, uma intervenção mais forte, para que a gente consiga mudar o destino que aquela pessoa se estabeleceu para ela mesma, tá certo, né? Então, eu vou terminar esse vídeo aqui nesse pedaço para poder ver o seguinte, para vocês entenderem, eu falei só sobre a situação da identificação do que é a doença e falei do primeiro caso, ilustrando como uma coisa complicada, né, que você tem que fazer, porque, por exemplo, o caso das doenças, dessas doenças congênitas, né, que você pode, o Babalaô, ao tratar de umas coisas, pode encontrar 3 situações. E ele tem que saber lidar com as 3 situações, complexidade e diferença. Aqui, onde ele vai, que é o tratamento basicamente médico que vai ter que fazer, o abicu, que requer uma complexidade de se resolver problemas de abicu que não são fáceis, tá certo? Envolve muito negócio, envolve muito amor, muito carinho, muita conciliação. E é o caso do destino, também envolve uma situação complicadíssima, devolvendo a própria pessoa uma definição que ela já tinha feito para a vida dela, tá certo? Isso tem que começar, é o primeiro exemplo de como a gente vê isso. Então, segundo vídeo, continuamos o assunto.